Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos juntos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele amparo, proteção. O nosso Pai, amado Mestre Jesus, abnegados irmãos da espiritualidade maior, gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos que somos, buscando, Pai, o aprendizado, buscando o auxílio para fazer a nossa reforma íntima, o fortalecimento do nosso corpo através das bênçãos recebidas pelos médicos espirituais e do nosso espírito, para que nós possamos, assim, ir retirando de nós as imperfeições que ainda carregamos, trazendo de volta as virtudes que perdemos ao longo da nossa jornada. Que possamos, Pai, em sintonia com o seu amor, estar fortalecido para vencer as dificuldades do caminho. Não deixar jamais que o desânimo faça parte da nossa caminhada, porque nós sabemos que o seu amor jamais irá nos deixar abandonados. Então pedimos seu amparo, sua proteção, seu auxílio para essa noite e que permaneça no coração de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que na doutrina espírita a gente vê muito, que são provas e expiações. Então, na doutrina espírita a gente vê muito esse termo, prova, expiações, ação e reação, resgate. E a própria expiação, ela está na base do nosso aprendizado, para a gente começar a fazer nossa reforma íntima. Porque a gente precisa entender por que nós estamos aqui, qual que é o motivo, e nós precisamos entender por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. Porque às vezes a gente sofre demais, a gente tem dificuldades demais, e porque às vezes a gente encontra pessoas difíceis na nossa vida, encontra circunstâncias difíceis na nossa caminhada. Então a gente precisa entender um pouquinho por que isso acontece. Trouxe uma colinha aqui, vou procurar pedir realmente, que não é muito de ser assim não, mas a gente vai tentar pedir aqui. Provas e expiações. No Espiritismo, provas e expiações são experiências da vida corpórea, essenciais para a evolução espiritual. A prova é um teste ou desafio para exercitar virtudes e crescer moralmente, sem relação com os erros do passado. A expiação é o sofrimento ou a reparação decorrente de uma falta ou erro cometido anteriormente. Então aqui a gente já tem uma visão, né, do que é a prova e do que é a expiação. A prova são coisas que precisam acontecer na nossa vida. São circunstâncias que nós precisamos passar. Então às vezes a gente é posto à prova em debates, em coisas dentro da nossa casa, em coisas do nosso trabalho. A gente vai encontrar pessoas que vão nos desafiar a mostrar o que nós somos. Porque as provas que a gente passa nessa vida são para mostrar qual que é o nosso grau evolutivo. Se nós ainda estamos num grau evolutivo muito primário, um grau evolutivo muito ainda apegado à matéria, muito ainda imaturo espiritualmente, quando a gente é posto à prova, a primeira coisa que a gente vai fazer é ter uma reação. Por exemplo, se alguém vem debater com você, discutir, te desafiar, brigar com você, se nós tivermos um grau de maturidade muito pequeno ainda, a gente vai entrar no jogo da pessoa. A gente vai brigar, a gente vai xingar, a gente vai discutir no mesmo nível. Se a gente já amadurecer um pouquinho, nós já vamos ter o quê? O equilíbrio, a serenidade, a sensatez de falar, não, eu não preciso responder do mesmo tom, eu não preciso entrar no mesmo ritmo que essa pessoa está trazendo para mim. Então, quando a gente vê essa dificuldade, é que nós estamos amadurecendo espiritualmente, nós estamos melhorando a nossa serenidade, trabalhando o nosso equilíbrio, amadurecendo o nosso espírito, porque é realmente importante. Porque às vezes a gente perde afetos, perde tempo, perde coisas na nossa vida,
por nós estarmos sempre fracassando diante das provas que são apresentadas para nós. E a expiação, o que é? Quando a gente recebe de alguém algo muito doloroso para nós, muito triste, que marca muito a nossa vida, isso aí pode ser uma expiação. Isso aí pode ser uma consequência de algo que a gente fez aqui, naquele momento, naquela pessoa, ou de algo que a gente fez aí numa vida passada, numa outra existência. Então, a expiação não é só o que a gente faz agora. A gente pode ter coisas que a gente vai ter que passar por dentro daqui, não foram feitas agora. Mas são coisas que a gente ainda tem que retirar do nosso espírito, que a gente ainda tem que passar por elas, para que isso possibilite para nós um desenvolvimento e uma evolução espiritual maior. Vai. As provas são as circunstâncias, situações difíceis, desafiadoras, para testar a paciência, a fé e a vontade. O objetivo é desenvolver as qualidades de espírito e dar experiência a homens. É aquilo que eu falei, né? Quando a gente passa por uma prova, para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente aprender, né? Através das coisas que estão acontecendo nesse momento, a não buscar um equilíbrio e serenidade na obra da nossa vida. A origem não decorre de um castigo, mas sim de uma necessidade de progresso dos espíritos ainda imperfeitos. Quer dizer, quando a gente passa por uma prova, a gente não está sendo castigado, não. A gente não é um recurso que Deus usa para castigar a gente, não. Quando a gente passa por uma prova, é um recurso que Deus usa para nos amadurecer, para nos elevar a um patamar maior de evolução. Porque quando a gente não passa por essas dificuldades, a gente não dá valor nas coisas que a gente vai conquistando, né? Por exemplo, quando a gente perde a saúde, a gente vai dar valor a ela. Quando a gente está enfermo, quando a gente perde algo que era muito importante, mas que a gente achava que não tinha tanto valor assim, a gente vai ver, nossa, era muito importante, eu não percebi que era tão importante assim. Isso acontece até com os nossos afetos, né? Às vezes a gente passa a vida inteira junto com as pessoas, dentro do círculo familiar, no trabalho, é um vizinho, um amigo, e a gente desperdiça esse tempo por bobagem. Né? Qualquer coisa a gente está julgando, qualquer coisa a gente está se ofendendo, qualquer coisa a gente está se afastando. E quando a vida nos dá aquele choque de realidade, que aquela pessoa, aquela circunstância, aquela oportunidade não está mais na nossa frente, a gente fala, nossa, que falta que faz, que saudade, por que eu não aproveitei aquela oportunidade, por que eu não fiz naquela hora? Então, as nossas coisas que acontecem por provas, que elas são necessárias para nós, para a gente ir valorizando tudo que a gente escolhe, tudo que a gente faz, como a gente faz, para a gente poder ir amadurecer e ir transformando tudo em oportunidade. O que são expiações? O progresso de um resgate de um erro praticado no passado. É o processo de um resgate de um erro praticado no passado. Esse processo desse resgate praticado no passado quer dizer também só das vidas passadas. Por exemplo, às vezes a gente hoje cometeu uma falta com alguém, fez alguma coisa, né, que não devia ter feito, fez uma escolha errada, fez uma escolha impensada, aconteceu alguma coisa que a gente hoje se arrepende de ver. E às vezes a gente está sofrendo a consequência da vida dele. Vamos falar, por exemplo, de lixo. A pessoa no estado de estamos viciados nos momentos e vamos adoecendo. Quem tem problema de alcoolismo sabe disso. O fígado vai morrendo, o pâncreas vai morrendo, tudo vai morrendo, e a pessoa, por ela estar ali envolvida naquele momento, às vezes ela nem sente fisicamente que ela está adoecendo. Por quê? Porque ela está anestesiada naquela sensação de prazer que se causa. Passar um tempo, começa ali
a pessoa começa a sentir um mal-estar, ela começa a já não ter prazer no comer, não poder comer certas coisas, começa a fazer mal para ela. Isso o que é? Isso é a consequência. E o resgate vai ser o quê? Vai ser o sofrimento, vai ser a dor, vai ser aquela dificuldade que a pessoa vai passar porque ela está disposta com o que ela está fazendo para si mesma. Isso em qualquer setor da nossa vida. Não é só no vício, mas no sentimento também. Né? O sentimento que a gente vai carregando de mágoa, de rejeição, de raiva, os sentimentos péssimos que a gente tem, eles vão refletir na nossa vida, no nosso psicológico, no nosso emocional. E vai também influenciar o nosso físico. Né? Porque quando a gente está com raiva, a gente vê que tudo em nós desequilibra. Né? Pessoas, às vezes, desenvolvem uma gastrite, uma úlcera, pelo nervosismo que ela carrega, pela ansiedade que ela carrega, pelo modo que ela vive. Então, isso aí vai trazer o quê? Consequências. Né? São coisas de agora. Que são por escolhas, por dificuldades que a gente vai passando, que a gente vai trazendo, por escolhas nossas, a gente vai afetar isso aí. Tem que vai ter consequência. Então, nem sempre de umas vidas, né? Claro que a gente pode carregar algumas coisas que a gente já vai passar por aqui. A gente sabe que muitas das dificuldades físicas, de deficiências físicas que muitas pessoas carregam, são resgates de vidas passadas, de consequências de algumas escolhas de vidas passadas. A gente sabe disso, não é castigo. É bem porque muitas vezes o espírito precisa ser contido. Às vezes o espírito muito rebelde está encarnando ali para ter uma oportunidade de se transformar, de se modificar, mas ele traz aquela maldade, aquela coisa. Então o que acontece? Às vezes ele vem num corpo totalmente mobilizado para ele aproveitar aquela oportunidade para resgatar os seus débitos, mas também para evoluir. Por quê? Ele vai sentindo o amor, o cuidado que ele recebe, ele vai percebendo a sua voz, coisas que, se ele fosse normal, se ele tivesse uma vida tranquila, ele não perceberia, né? Então, tudo é uma coisa muito bem elaborada pela espiritualidade. O objetivo, fazendo o espírito compreender o mal causado ao sofrer do mesmo jeito, estimulando a reivindicação da reforma. Eu falei aqui, né? Quando a gente vem causa, tem uma consequência, uma coisa muito negativa, um resgate muito doloroso para nós, para a gente compreender que o mal a gente praticou. Às vezes nessa vida, às vezes na outra vida, mas tem uma consequência de algo e para despertar a gente para o bem que a gente pode fazer, para o bem que é necessário que a gente faça. Né? Porque a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, ela vai se dar através do bem que a gente puder praticar, o bem que a gente puder fazer. É um ato da lei de causa e efeito, que educa, reajusta a consciência, não é uma questão de Deus. Então, tudo isso, das provas, das expiações, é um ato de lei de causa e efeito. E não é uma punição de Deus, como a gente falou. Né? Deus não vai castigar a gente por nada que a gente fizer. Ele é misericórdia, ele é amor e ele já falou que nós temos uma eternidade para nos corrigir. Tanto que nossa vida, a gente pode vir aqui várias encarnações, mas a gente tem que aproveitar. Esse que nós estamos vivendo agora é fundamental. Nós estamos com quem nós precisamos estar, onde nós precisamos estar, e fazendo o que nós precisamos fazer. Então, nós temos que aproveitar muito essa oportunidade, porque ela que vai ser um caminho para a gente sair daqui um pouco melhor. Então, aquela pessoa ali meio complicada, ela é a pessoa que precisa estar na nossa vida. Nós somos a pessoa que precisa estar na vida dela também. Então, vamos aproveitar para nos reajustar. Conforme segundo a doutrina espírita, existe uma escolha prévia. O espírito escolhe antes de reencarnar o gênero de provas e expiações que deseja passar,
para acelerar esse adiantamento moral, contando com a ajuda dos espíritos superiores para orientar essa escolha. Quer dizer, quando a gente vai vivenciar a nossa jornada aqui, antes da gente vir para cá, a gente tem um auxílio espiritual e a gente escolher as provas, expiações nas quais nós já fracassamos muitas vezes. Então, eles vão fazer uma parada das nossas vidas e vai ter, olha, aqui, nessa vida aqui, você fez isso, você fez aquilo, se prejudicou, você acertou. Entendeu? E vai planejar a nossa volta, a nossa encarnação a partir disso. Tanto que a gente vê que a nossa vida não é só coisas negativas, não, que coisas positivas dentro lá. Porque nós não somos nem de tudo bom, nem de tudo ruim. A metade de cada um. Então, o que nós fizemos de bem, nós vamos trazer para nos ajudar no nosso processo. Nós vamos começar a exercitar isso agora, na nossa vida. Aquela coisa de você ter amor pelas pessoas, pela natureza, pelos animais e tal, mas que nós temos imperfeições também, nós vamos trazer. Intolerância, impaciência, não dar oportunidade para o outro quando ele precisa, impaciência. Então, a espiritualidade, quando a gente vai fazer nosso planejamento, a gente quer fazer uma bagagem enorme de legate, enorme de provas. Eu quero ser feio, eu quero ser pobre, eu quero ser deficiente, eu quero ser um monte de coisa para alavancar a minha evolução. Não. Você vai sofrer dessa vez. Sofrer. E vai nascer, e vai... pode sofrer, entendeu? Por quê? Porque eles não vão deixar a gente trazer coisas que sabem que a gente não vai dar conta. Então eles vão planejar conosco aquilo de possibilidades que a gente vai realizar. E eles são amorosos com a gente. Porque se a gente fosse fazer por nossa conta, hoje a gente não queria trazer nada para gastar, nada para fazer aqui, a gente queria só vir, gozar a vida, viver do jeito que desce, ou se trazer uma bagagem enorme de coisas que a gente realizamos. Eles são maravilhosos. E na medida certa, nós vamos passar aqui que nós planejamos do outro lado. Então, nós temos o livre-arbítrio que as particularidades do sofrimento da Terra acontecem por causa da ação do próprio homem no dia a dia, e não por uma predestinação absoluta. Quer dizer, todas as coisas que acontecem conosco não vieram predestinadas, não. Nós podemos planejar, nós podemos fazer um planejamento reencarnatório, mas nós temos livre-arbítrio. Chega aqui, a gente vai obrigado a fazer, não. Tudo aquilo que a gente planejou lá, se a gente chegar aqui, a gente está obrigado a fazer, não. Se a gente desviar do caminho, se a gente deixar esse planejamento para lá, nós temos liberdade de fazer isso. Só que mais tarde nós vamos ter que pegar de novo toda aquela bagagem. Não vai adiantar, a gente só vai tirar aquilo que tem que ser feito agora. Nós temos essa liberdade, Então, tudo que acontece conosco, gente, é a ação da nossa liberdade de escolha. É a gente, no momento da prova, daquilo que a gente está vendo chamar para fazer, a gente ter a identidade, a gente ter a tranquilidade de falar, não, isso aqui eu posso realizar dessa maneira ou eu não posso realizar. Isso aqui eu não posso fazer porque não vai me levar para um caminho bom, não vai adiantar, vai me levar para um caminho onde eu vou ter só sofrimento. Isso aqui eu preciso fazer porque isso aqui é da força evolutiva. Então essa paciência que está sendo testada em mim agora, eu preciso ter. Agora, isso aqui que está me chamando para me vivenciar na minha vida, parece ser um prazer absoluto, uma coisa maravilhosa, pode ter uma cilada, pode ter uma coisa ali que não é legal, então deixa eu pensar direito se é isso que eu quero para mim. Então as provas são isso, a gente vai analisando os caminhos que a gente está percorrendo, as coisas que a gente está fazendo, as escolhas, para a gente ver
qual que é o grau de prova que a gente está sendo testado. Se é aquele que vai nos dar a evolução que a gente precisa, ou é aquele que vai desmudar a gente na evolução que a gente está buscando. Então, isso é muito importante a gente ter essa visão de que nós somos testados e temos que ter consciência que nós temos liberdade e que o que a gente fizer vai ter uma consequência na nossa vida. Sempre vai ter uma consequência na nossa vida. E, às vezes, a consequência na vida de alguém também. Nós que somos pais, mães, nós precisamos ter muito cuidado. Porque tudo que a gente fizer diante dos nossos filhos, dando exemplo, mostrando para eles algumas coisas, nós vamos ser posta à prova e nós vamos estar mostrando para eles também o caminho. Quer dizer, dentro da nossa casa, o pai e a mamãe tem que ter uma visão muito correta para dar um bom exemplo para o filho. E hoje, infelizmente, a gente vê que no nosso lar entra muita coisa que precisa na televisão, entra muita coisa que não precisa, com os amigos que a gente leva para dentro da nossa casa, com as coisas que a gente faz dentro da nossa casa, com a bebida que corre solto dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente leva esse lado para dentro da nossa casa. A gente não leva o lado mineral. A gente não leva aquele lado de mostrar para os nossos filhos coisas que mais tarde, se eles acharem muito natural, vai causar sofrimento para eles e para nós também. Então, isso é muito importante. A gente levar para dentro da nossa casa coisas que não vai perigo a harmonia do nosso lar, a harmonia dos nossos filhos, a nossa harmonia. Até é classificado como mundo de prova e expiação, porque o mal ainda predomina. E o sofrimento serve como instrumento de aprendizado coletivo e transição para mundos mais melhores. Então a gente vê também que nosso planeta ele é tido como planeta de prova e expiação. E a gente vê isso aí. Nós somos posto à prova e tem muita expiação. A gente tanto sofrimento, guerra, fome, mortes, crianças, tudo são resgates, são expiações. Mas são expiações por quê? Porque nós ainda não conseguimos amar o suficiente para que as nossas provas sejam provas só de coisas positivas na nossa vida. Sejam as provas que vão fazer a gente subir em grau evolutivo. Nós ainda levamos bombas e muitas provas que a gente passa. Por isso o nosso mundo ainda está tão cheio de violência, tão cheio de coisa, tão cheio de maldade. Porque nós estamos fracassando na nossa prova evolutiva. A nossa prova em amar, em perdoar, em ser solidário, em ter empatia, em cuidar uns dos outros. Nós estamos muito atrasados ainda dessa matéria. Nós estamos precisando de esse quesito da nossa evolução espiritual. Só para terminar, a gente só tem que pensar o seguinte: se tudo depende do nosso livre-arbítrio, como usar bem o que nós somos, o que nós queremos fazer, como nós podemos agir, como nós vamos moldar a nossa vida, vamos pensar direitinho nas consequências de tudo que a gente escolhe, de tudo que a gente faz, de onde a gente está, com quem a gente está, e vamos fazer com que as coisas sejam mais amenas na nossa vida. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência com as pessoas, vamos ter um pouquinho mais de empatia com as pessoas, vamos ser um pouquinho mais tolerantes, e assim a gente vai conseguir melhorar e crescer, para que o nosso mundo, que agora ainda é em prova, expiação, se transforme no mundo que a gente quer, que é da regeneração. Um mundo onde nós ainda vamos ter dificuldades, mas o amor vai ser maior. O amor vai ser abaixo de tudo. O amor vai nos levar por todos os caminhos que a gente passar. Então, para terminar, quero lembrar uma frase aqui que o Chico falava muito e que eu quero que cada um de nós que está aqui possa refletir sobre ela.
em relação às nossas provas e às nossas expiações. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Quer dizer, a gente não pode voltar atrás do que a gente já fez, não tem como corrigir as coisas que a gente arrepende de ter feito, as que não foram boas, né? Vamos agradecer aquelas que nós já aceitamos, que nós já fizemos o nosso melhor, né? A gente não pode voltar atrás e resgatar aquele afeto perdido, aquela pessoa que foi embora sem o nosso perdão, que foi embora sem o nosso abraço, que foi embora sem que a gente falasse eu te amo, né? A gente pode voltar e fazer isso, mas a gente pode fazer um novo começo, até começar a perdoar agora, até começar a falar que te amo agora, até começar a distribuir o nosso melhor sentimento, a nossa maior emoção, o nosso maior afeto agora, porque é agora que é a oportunidade da gente passar pelas nossas provas, né? Realizar as expiações que porventura merecemos passar por elas, que possamos fazer isso com paciência, com resignação, com coragem, com fé, né? E que a gente possa valorizar cada momento da nossa vida, porque a nossa vida até é vivida com hoje. O amanhã só Deus sabe. Nós podemos trabalhar muito o nosso hoje para ter uma manhã feliz, mas é hoje que a gente faz isso. Porque se nós amarmos mais, levarmos Jesus para dentro do nosso lar, levar coisas boas para dentro do nosso lar, cuidar das pessoas que nós amamos, certamente o nosso futuro, o nosso amanhã vai ser muito feliz. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade de trazer esse tema. Espero que ele possa trazer para nós uma reflexão de tão importantes são as nossas escolhas, de tão fundamentais são a nossa presença aqui nesse planeta Terra, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, vivendo essa vida. Muitas vezes parece difícil, mas não é. A gente que dificulta tudo, porque nós queremos sempre mais do que merecemos. Então, se a gente quer muito, vamos fazer merecer, vamos trabalhar para merecer. Porque é conquista nossa, gente. A vida de paz, de serenidade, de equilíbrio que a gente quer, não é o outro que vai trazer para a gente. Não é o outro que vai dar para a gente. Somos nós que vamos conquistar. E cada um conquistando isso dentro de si mesmo, isso semeia no mundo inteiro. Porque o equilíbrio de um ajuda o equilíbrio do outro. Né? Então vamos procurar fazer isso dentro de nós para que isso se torna uma semente, uma corrente do bem que vai passando de um para o outro. E aí a gente vai estar muito feliz com a paz que nós vamos poder na nossa vida, principalmente dentro do nosso lar. Então, que Deus abençoe a nossa noite. Senhora, agradecemos por mais essa noite e pedimos por todos os irmãos que estão aqui, pelos que não puderam vir, que todos possam receber a sua bênção, sentir a sua presença, desfrutar do seu amor, lembrar-nos do nosso Deus que está aqui, não vai voltar para mudar este mundo como muitos esperam, porque jamais saiu daqui. A sua presença está aí falando, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os desfortuosos. Quem quiser saber como Cristo quer que nós comportemos, vá lá nas bem-aventuranças, leia o Sermão do Monte, o Código Moral, para que nós possamos aprender que caminho seguir, que Ele possa fazer a presença da nossa vida dentro do nosso lar, com a sua paz, que os médicos espirituais possam derramar sobre nós e todos os nossos irmãos, os fluidos salutares para o corpo, para os espíritos, e que sua bênção faz, seja um fortalecimento, para que nós possamos passar pelas provas e expiações, sem jamais desanimar, sem jamais resistir, confiando que um dia, ao vencer tudo isso, as provas e as expiações, iremos te contemplar face a face e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de um dia ter passado por esse planeta, amado, sofrido, perdoado e ter vencido todas as dificuldades. Que a paz de Cristo seja a nossa base e que nós possamos ser abençoados pelo seu amor e sua misericórdia sempre. Que a